Olá! Hoje a gente vai embarcar numa viagem incrível por uma das visões de mundo mais detalhadas e, olha, fascinantes da história. O que os antigos egípcios pensavam sobre a vida depois da morte? Essa é, talvez, a grande pergunta da humanidade, né? Toda cultura, em algum momento, tentou responder a isso. Mas enquanto para muita gente a morte é o fim da linha, para os egípcios, a história era completamente outra. Não se tratava de um fim, mas de uma transformação. Exatamente isso. A morte não era um ponto final, mas sim um ponto de partida para a viagem mais crucial que alguém poderia fazer. Uma verdadeira busca pela eternidade. E agora a gente vai entender direitinho como essa jornada funcionava. Ok, primeira coisa que a gente precisa entender, para eles a morte não era natural, era vista como uma interrupção violenta da vida. Um estado temporário, uma passagem que, se a pessoa fizesse tudo certo, levaria a uma nova existência, a uma vida eterna e glorificada. E para essa jornada dar certo, a alma tinha que estar inteira. Só que a alma egípcia era bem mais complexa do que a gente imagina. Pensa que ela era dividida em 3 partes. Tinha o Ka, que era tipo a força vital, sabe? Um duplo espiritual que ficava ali na tumba, precisando do corpo para existir e recebendo as oferendas. Tinha o Ba, que era a personalidade da pessoa, a parte da alma que podia se mover, viajar entre o mundo dos vivos e dos mortos, geralmente aquele pássaro com cabeça humana que a gente vê nas ilustrações. E por fim, o Ak, que era o grande objetivo, o espírito que, depois de tudo, se tornava imortal e se juntava aos deuses. O desafio, então, era conseguir unir essas 3 partes de novo para alcançar a vida eterna. E claro, para uma viagem tão cheia de perigos, era preciso se preparar muito bem. Os egípcios criaram um verdadeiro kit de sobrevivência para garantir a chegada ao outro lado. A preparação começava, claro, com o corpo. A mumificação era um processo sagrado, essencial para garantir que o corpo físico durasse o máximo possível. Afinal, o Ka e o Ba precisavam de um lar para onde voltar. Depois, os órgãos internos eram cuidadosamente guardados nos vasos canopos, porque eles também seriam necessários na outra vida. E talvez o mais importante de tudo, o falecido levava um guia indispensável, o famoso Livro dos Mortos. E olha que curioso, Livro dos Mortos é um nome que a gente inventou. O nome original egípcio era algo como Livro do Surgimento do Dia. Isso já mostra a mentalidade, né? Focada na esperança, no renascimento, em ver a luz de um novo dia. E não era um livro único, não. Era uma coleção de feitiços, meio que personalizados, escolhidos a dedo para ajudar aquela pessoa específica a passar pelos desafios do além. E os perigos eram gigantescos. Os feitiços não eram só para se proteger de monstros, não. A principal função deles era preservar a identidade, a memória. Esquecer o próprio nome ou errar um encantamento, isso significava a segunda morte. E essa era a pior coisa que podia acontecer. A aniquilação total, deixar de existir para sempre. Bom, com o corpo preservado e o guia de feitiços na mão, a jornada finalmente começava. O destino? Um lugar misterioso e muito perigoso chamado Duat. É muito importante a gente não pensar no Duat como um inferno. Não era isso. Era um reino de transição, um lugar com um poder imenso de regeneração. Às vezes, eles imaginavam esse lugar debaixo da terra, outras vezes no céu noturno. Mas, acima de tudo, o Duat era a grande arena onde a alma seria testada e transformada. E essa ideia foi mudando com o tempo. Lá no Império Antigo, era um lugar no céu um destino só para os faraós. Já no Império Médio, a coisa ficou mais democrática, digamos assim, e o Duat passou a ser visto como um lugar mais subterrâneo. E foi no Império Novo que o Livro dos Mortos descreveu esse lugar com todos os detalhes. Portões, guardiões demoníacos, testes de fogo, uma verdadeira saga. Depois de sobreviver a todos os perigos do Duat, a alma finalmente chegava ao grande final, ao momento da verdade, o clímax de toda a jornada, o julgamento do coração. A cena era um verdadeiro tribunal divino. Imagina só, o falecido era conduzido por Anubis, o deus da mumificação. Ao lado, Thoth, o escriba dos deuses, com sua prancheta, pronto para anotar o resultado. E sentado no trono, o grande juiz Osíris, rei do submundo, esperando para dar o veredito final. O centro de tudo era uma balança. De um lado, colocavam a pena da deusa Maat, que representava a verdade, a justiça, a ordem. Do outro lado, o coração do falecido. Para os egípcios, o coração, o Ibi, era como um HD,
que gravava todas as ações, boas e más, de uma vida inteira. E era nesse momento que a pessoa tinha que recitar a confissão negativa, listando 42 pecados que ela não cometeu. A pesagem, então, iria provar se aquilo era verdade ou não. E o resultado era simples, direto, sem meio termo. Se o coração fosse leve, puro e ficasse em equilíbrio com a pena, o caminho para o paraíso estava liberado. Mas, se o peso das más ações afundasse a balança, aí o destino era simplesmente terrível. Esse destino terrível era ser devorado por Amut, a devoradora de almas. Pensa num bicho assustador, uma mistura de crocodilo, leão e hipopótamo. Ela ficava ali, do lado da balança, só esperando. E ser devorado por ela não era ir para um inferno de sofrimento. Era muito pior na visão egípcia. Era o fim de tudo, a aniquilação completa, a temida segunda morte. Então, no final dessa longa jornada só existiam 2 caminhos possíveis, ou tudo ou nada. De um lado, para quem passava no teste, o prêmio era o campo de juncos, o Aru, uma versão perfeita do Egito, sem doença, sem fome, sem trabalho pesado, só felicidade e paz eterna. A pessoa se tornava um Ak, um espírito de luz. Do outro lado, o vazio, a aniquilação total, o esquecimento, o fim da existência. E aqui a gente chega no coração de toda essa crença. Maat. Maat não era só uma deusa. Era o princípio, o conceito de ordem, harmonia, verdade e justiça que mantinham o universo funcionando. Viver de acordo com os princípios de Maat não era só uma questão de ser uma pessoa boa. Era o único jeito de treinar em vida para passar no teste final. Então, o ponto mais importante de tudo isso é o seguinte. Para os antigos egípcios, a eternidade não era um direito, não era algo garantido. Era uma conquista. Algo que precisava ser merecido com uma vida correta, com os rituais certos e, claro, sobrevivendo uma jornada muito, muito perigosa. Isso tudo nos deixa como uma reflexão, né? Essa ideia de que nossas ações têm peso, de que elas são, de alguma forma, medidas e definem o nosso destino, é algo que atravessa o tempo. Se a balança de Má existisse hoje, para que lado será que o coração da gente penderia? É uma pergunta que continua ecoando por milênios.